Não, eu tenho que iniciar esse podcast aqui agradecendo muito. Que alegria receber você mais uma vez em mais um episódio. Olha só que legal. Eu tenho certeza que você agora, nesse momento, está aqui apenas maratonando este podcast. Eu tenho certeza que você acabou de sair de mais um episódio do Yang e hoje é o dia que você decidiu. Eu quero maratonar o YangCast porque se tem um podcast que foi feito para se assistir todos os dias, esse podcast é o YangCast. Então estou muito feliz que você está aqui. Seja muito bem-vindo. Já aproveita, pega aqueles recipientes básicos que eu sempre digo em todos os episódios do YangCast. Primeira coisa, você vai lá no micro-ondas, faz uma pipoquinha bem legal, pega um papel, pega uma caneta, porque essa é mais uma entrevista que vai te agregar muito. Então vale a pena anotar tudo que vai ser liberado para a sua vida nessa entrevista. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o André Yang e eu sou o seu anfitrião aqui nesse podcast, sempre te conduzindo, pegando nas tuas mãos e levando você para uma jornada de fé e espiritualidade através de cada conteúdo que é entregue nesta mesa, através dos nossos convidados. Nossa produção vai deixar para vocês aí agora na tela o QR Code do Instagram do Yang. Instagram que está caminhando para 1.200.000. Olha só que legal, gente. 1.200.000 seguidores que nos acompanham no Brasil e no mundo. É por efeito disso que nós estamos aqui em Portugal, é por efeito disso que temos passado por diversos estados do Brasil e eu fico muito feliz por ter essa audiência. Eu sempre digo, é claro, eu sou o cara que, eu sou o fã número 1 da minha audiência e eu sempre digo que no YangCast nós nos preocupamos em construir uma audiência inteligente, que reflete a tudo que é entregue nesta mesa e que, acima de tudo, entende que o diálogo constrói. Então você é parte dessa audiência, seja parte lá no Instagram, é só apontar a câmera, vai pro Instagram, segue a gente lá, porque todos os cortes dessas entrevistas que nós estamos fazendo aqui em Portugal estarão disponíveis para você lá em nosso Instagram. TikTok também vai estar aí na tela, é só apontar o QR Code e ser direcionado para o nosso TikTok. Nós estamos aqui na terra de Portugal, nós estamos em Portugal, especificamente aqui em Lisboa. Essa região que nós estamos aqui, que é uma região maravilhosa, que é a região de Cascais, né? Vocês viram que eu tenho aqui a minha assessora, então quando eu esqueço o lugar, eu só perguntar para ela, ela já me fala. Estamos em Cascais. Eu quero agradecer muito ao carinho do povo português, ao carinho dos brasileiros que moram, que residem aqui em Portugal. Desde quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido, né? As pessoas aqui, de forma calorosa, elas me receberam muito bem, falaram muito bem do YangCast. E é claro que eu fico feliz com isso, porque isso é um sinal de quê? É um sinal de quê, produção? É um sinal de que o YangCast está chegando longe. Então, ó, meu muito obrigado para todos vocês. Esse episódio é um oferecimento da Divert Mix Tour. Você que pensa em ir em um país da Europa, você que pensa em chegar até Portugal e conhecer os lugares históricos, os pontos estratégicos aqui em Portugal, a Divert Mix é a minha recomendação para você. Uma empresa que vai facilitar a sua vida e vai fazer você ter uma viagem tranquila, sem preocupação de ter que ficar olhando o GPS, abrir mapa para ver onde que você vai, onde que você está. A Divert Mix Tour cuida de tudo para você. Para saber mais, é só você vir aqui, ó. Aqui, ó. Você quer saber mais? Clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e todas as informações da Divert Mix Tour estarão disponibilizadas para você. A Essencial Mídia também é a nossa agência de mídia aqui em Portugal que cuida de mostrar para vocês todos os bastidores de tudo que acontece aqui. Eu sei que vocês devem estar gostando muito porque no Instagram nós estamos de fato trazendo você para cá, trazendo você e te inserindo em nosso roteiro, em nossos bastidores aqui em Portugal. Tudo isso com a qualidade, com a digital e pelos olhos da melhor de Portugal e da Europa, que é a Essencial Mídia. Só você clicar aqui, vai estar tudo aqui na descrição, porque a minha produção ela é a melhor do mundo e ela facilita as coisas para você. Vamos para mais uma entrevista? Eu estou recebendo uma convidada muito especial, cara, e eu fico muito feliz quando, né, eu entrevisto conterrâneos e vejo conterrâneos brasileiros que deram certo aqui em Portugal. Eu fico muito feliz com isso. Nós temos uma gama de pessoas, cara, de garra, que vêm do Brasil para essa terra, fazem acontecer, trabalham sem dar desculpa, vão para cima, regaçam as mangas e têm resultados extraordinários. E uma dessas pessoas é a minha convidada de hoje, ela que é do Mato Grosso, não do Sul, ela é do Mato Grosso. Ela é mãe,
Ela está trazendo um livro maravilhoso que conta a história dela, sobre como ela saiu do caminhão para o palco para se tornar uma palestrante, uma mentora. Ela é empreendedora, sócia fundadora da DNA Company, que é esse espaço onde nós estamos gravando e onde nós teremos o nosso evento. E ela é uma mulher de fibras. Se fosse definir ela, é uma mulher que tem garra para tudo e para toda hora. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho minha querida Nívia Oliveira. Seja bem-vinda ao YangCast, Nívia. Muito obrigada, Yang, por esse convite. É uma honra, né? Um prazer estar aqui com você e sendo entrevistada por você. Tá feliz, Nívia? Muito. Ó, vocês não sabem, mas os bastidores aqui a gente já conversou, a gente dançou. Que energia é essa, né? O brasileiro quando vem pra Portugal é diferente, né, Nívia? É. Isso é sobre ser feliz. Nós não precisamos de muito para ser feliz. Legal. Porque ter felicidade é uma coisa, ser feliz é constante. Ter por um momento, ser é constante. Então, eu já quero aproveitar esse ponto. Tem muitas pessoas, quando o assunto é felicidade, as pessoas elas confundem a felicidade de fato como um algo passageiro, como um sentimento, como uma alegria, por exemplo. Você fica alegre por uma conquista, você fica alegre por um momento, ou você fica alegre por algo que aconteceu. Mas a felicidade plena que Cristo estabeleceu para que nós vivêssemos, de fato, qual é essa felicidade e qual é o caminho que eu posso tomar para viver essa felicidade, essa vida feliz? Eu resumo a minha vida numa vida bem feliz. Primeiro, eu de 1000 e tantos espermatozoides, tô aqui. Então, Chegou. venci. Sim. Felicidade brutal. Depois, lutei muito na minha infância para permanecer viva. Felicidade total, ok? Então, é constante. E hoje, já realizei muitos e muitos dos meus sonhos e continuo sonhando. E é uma visão de Cristo. Eu tenho uma visão de Cristo. Então, essa felicidade, não só de estar num país diferente, eu já me considero portuguesa porque eu vivo em Portugal há 25 anos, Sim. mas sou e fui imigrante. Então, isso não tira o meu DNA, né, de brasileira. Eu continuo sendo brasileira, mas sou uma brasileira feliz. Celebro as minhas conquistas. Gente, às vezes, quando eu ganho um bombom, um chocolate, um chiclete, vou falar em brasileiro e em português ao mesmo tempo, é uma alegria não, é uma felicidade constante para mim, porque fui lembrada, ok? Uau. Sei celebrar nas pequenas coisas, sei celebrar nas grandes coisas. Nívia, há muita diferença entre celebrar num bombom e num Mustang, por exemplo. Eu não sei te dizer isso, se há muita diferença. Eu sei que eu sou feliz, tanto com um bombom, se a gente for correr pela rua fora, e correndo de Mustang também, a minha felicidade é adrenalina absoluta, porque eu sei a quem eu sirvo, e eu sirvo um Deus que o que ele me prometeu, ele vai cumprir, e ele me prometeu que eu seria feliz, então eu sou. Nívia, agora eu queria entrar aqui com você, né? Vamos entrar numa máquina do tempo aqui, vamos anos atrás, porque eu quero descobrir quem é a Nívia Oliveira, como começou a sua história. A minha história começou desde que eu nasci. Já é uma novidade, porque não sou um monstro. É a primeira convidada que não fala assim, eu nasci num berço evangélico. Não nasci num berço evangélico. Eu nasci em Rondonópolis, Cuiabá, uma cidade super quente. E os meus pais foram para Goiânia dias depois, eu acho que foi 3 dias depois de eu ter nascido. Então, eu levei um choque de temperatura. Vou resumir, porque eu já contei essa história. Quem assiste, né, os podcasts já viu, então não vou entrar muito a fundo. E eu tive esse choque de temperatura, então fui asmática num grau muito elevado durante a minha infância. Então, pó, costina, poeira, animal, até a respiração de outro ser humano me fazia mal. Eu não podia pegar bactéria nenhuma, porque eu tive pneumonia, tive começo de... já não me lembro. Pneumonia e tem outro nome que eu já não me lembro. Muito grave. E então eu tinha que andar com um balão de oxigênio. E não dava para sair do materno infantil para hipótese nenhuma. Então, até 8 anos de idade, meu lar era o materno infantil de Goiânia. E eu perdia o fôlego muitas vezes. Eu tinha que estar naquele ambiente.
E a minha vontade era sair dali. Era vencer na vida e ser alguém. Já eu tinha essa perspectiva já naquele lugar. Então, eu já não era uma criança comum. E engraçado, Yang, que ali dentro daquele hospital, Deus usava muitas pessoas para falar comigo, mesmo na ausência dos meus pais, dos meus avós, da minha família, que eu era separada, ungida e escolhida do Senhor. Então, eu não tinha hipótese nenhuma de ir para outros caminhos. Nívia, você nasceu num lar evangélico? Até então, eu nem sabia o que era igreja, o que era ser cristã. Mas eu dali já sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Quando eu saí, foi quando um tio meu, que era meu padrinho, me perguntou: o que você quer? O que você precisa para sair desse estado? Quanto é importante? O que eu tiro dessa história? Quanto é importante você ter alguém que olha para você e fala: você está nesse buraco, você vive nessa história, você está aí, mas o que você precisa para sair daí? Uou. Eu só tinha 8 anos de idade. E ele me disse, eu quero um teclado e eu quero uma máquina de bordar. Ele falou: tudo bem, vou trazer do Rio de Janeiro para você, mas você vai me prometer que você não vai voltar para cá mais. Porque a minha família já não aguentava aquilo. Então, assim, é um peso muito grande. Não dá. E na época, eu tô falando há 30 anos atrás, não dava para ficar pegando 2, 3 ônibus e ir no hospital. Para minha avó era uma pessoa, meu Deus, não tem nome quem era a minha avó na minha vida. Então, assim, toda a família me apoiava. Então, com 8 anos de idade, eu ganhei uma máquina de bordar do meu tio e aprendi a bordar. Ele pagou uma mulher para ir na minha casa. Eu lembro que tinha umas cortinas e tinha aquela máquina de vapor. Ninguém podia entrar lá dentro. Ela entrava com umas roupas brancas. Sabe aquela tipo, quando a gente entra no hospital para um parto? Era assim que ela me ensinava. Então, ela me ensinou a bordar em 3 meses. Com 9 anos, minha mãe, eu estudava mais ou menos, ia na escola poucas vezes, mas com 9 anos de idade eu pedi a minha mãe para estudar à noite e eu era a melhor bordadeira da cidade, com 9 anos de idade. Então, assim, eu já ganhava melhor que os meus pais com 10 anos. Com 10 anos. E você não acredita, eu gastava tudo em chocolate. É a necessidade, isso é uma escassez que se criou na minha vida e eu gastava tudo em chocolate. Não, já agora até entendi por que você compara ganhar um chocolate com Mustang, né? Desde cedo você... Já tem alguma ligação. Então, eu nunca dei importância ao quanto eu ganhava. Eu sempre dei importância ao porquê que eu ganhava. Então, alguém acreditou, fez com que aquilo acontecesse e eu fiz valer a pena. Então, assim, desde daquele dia que ele acreditou até hoje, que eu sei que... Hoje, eu sei que a pessoa que eu não quero decepcionar é Cristo. Que é a pessoa que mais acredita em mim, é a pessoa que me deu a oportunidade de não desistir, que me deu a capacidade de estar aqui, de vencer tudo que eu já venci, porque eu já venci muitos obstáculos, muitas barreiras, muitas dificuldades, muitas lutas. A pessoa que eu não quero fazer com que ela se decepcione comigo é Cristo, é Jesus. Esse eu fico preocupado. Cara, agradei, não agradei, fiz segundo o coração dele, não fiz, pequei, não pequei. Isso eu fico muito preocupado diariamente ou quase por hora. Você desenvolveu esse coração de filha, né? Você entende de fato Cristo como um pai, Deus como um pai, por isso que você obedece. Legal. Muito. Eu obedeço, mas de vez em quando devia obedecer mais. Todos nós. Devia obedecer mais. Então, o meu tio acreditou e eu fiz acontecer. Com 13 anos de idade, minha mãe tinha uma confecção e eu já tomava conta daquela confecção. Eu bordava para minha mãe, bordava para fora, bordava quase no bairro inteiro, ia para a feira com a minha mãe, vendia. Eu já era empreendedora ali, porque eu já ganhava para mim, ajudava a minha mãe a ganhar para ela. Nós não tínhamos uma vida muito boa, então nós tínhamos que trabalhar, estudava à noite, nunca reprovei, fui uma aluna excelente, tinha boas notas. Então, assim, mesmo com toda a dificuldade respiratória, de saúde, familiar que eu tinha, porque minha mãe trabalhava muito, meu pai era muito ausente, então não tinha referências. Eu só tinha uma opção, que era dar certo.
Dar certo. Essa opção de dar certo, você entendeu ela desde nova? Desde nova. Quantos anos mais ou menos você tinha? Eu acho que foi desde que eu saí do hospital. Desde que saiu do hospital. Você Eu já entendi veio... que eu tinha que dar certo. Eu não queria aquela vida pra mim. Eu não queria passar pelaquele episódio com mais nenhuma vez. Nem com os meus filhos, porque eu sempre, desde cedo eu sonhei em ser mãe. No entanto, sou mãe de 4 filhos. Mas eu, desde então, eu disse, não é isso que eu quero pra mim. Eu não volto pra cá mais. Não é esse o estado. Porque quando a gente aprende pra onde nós não devemos voltar, fica mais fácil você caminhar. Porque tem muita gente que vai e volta, né? Vai e volta. Eu ali não queria voltar mais. E não voltei. Eu tenho uma filha que tem 16 anos. Ela não sabe o caminho do hospital. Tem 2 filhos de 7 anos. Eles não sabem o caminho. Eles não sabem o que é ficar doente. Porque eu estive lá. Então, eu não quero que eles estejam. Então, eles têm uma alimentação saudável. Eu oro na vida deles. Profetizo muito na vida deles. E eu digo, vocês não vão estar naquele estado em que eu estive. De maneira nenhuma. Isso é algo que você viveu, sentiu essa experiência e, de certo modo, você mesmo escolheu nunca mais permitir alguém próximo a você passar por isso. Não. Mas você disse algo aí que eu achei assim, muito interessante, que é justamente essa garra. Então, a gente percebe pela sua história que, desde cedo, você desenvolveu essa garra por conta de alguns estágios, de repente, da fase adulta, que tenham chegado para você antes da hora. Você, com 9 anos, já estava trabalhando. Algumas situações que ocorreram na sua vida, elas, desde cedo, te fortificaram. Você, a partir de qual momento você entendeu que essa fortificação que você teve, essa resistência que a vida ela te ensinou, seria para o cumprimento do seu propósito aqui na Terra? Tem 2 fases dessa resistência. A fase não boa, fase não muito boa, que foi na fase em que eu senti a ausência de uma figura materna, de um pai, mesmo eu sabendo que Deus estava comigo, eu não tive essa referência. O meu avô não foi o homem em que mais nós poderíamos espelhar como homem. Como avô, ele era top, 5 estrelas. Como o marido da minha avó, ele não era uma referência. E o meu pai também não foi uma boa referência para nós como pai. Então, o que eu inconscientemente pensava? Se eu for o pai e a mãe, se eu for o homem e a mulher, eu não preciso de ninguém. Então, eu vou ser um ser só que luta pela sua existência, faz acontecer e vai dar certo. Eu estava completamente errada. Mas eu não sabia disso. Então, por mais de 20 anos, eu sustentei essa Nívia que era forte, determinada, não precisava de ninguém, ganhava o seu próprio dinheiro, tinha a sua própria casa. No entanto, eu achava o máximo exercer o papel de homem na sociedade. Por quê? O homem tem valor, o homem tem força, o homem provê, o homem faz acontecer. Então, essa energia masculina, esse pensamento masculino fez parte da minha vida muitas das vezes. Hoje, eu entendo que essa resistência que Deus me deu, agora a resistência boa, é para quê? Para que eu não desista e que eu possa seguir o meu propósito, as minhas promessas, conquistar os meus sonhos, mas não confiando na minha força, confiando na força de Deus, que Ele colocou na minha vida. Porque hoje eu reconheço que sem Deus eu não sou nada. Mas se você me perguntasse isso há 5 anos atrás, eu falava, eu vou nem que for arrastado, mas eu vou. Então, assim, Nívia, você não confiava em Deus? Confiava. Você amava Deus? Amava. Mas o meu pensamento era tão acelerado, a minha vontade de dar certo era tanto, que eu não queria saber como. Eu ia fazer, e isso estava errado. Hoje eu falo, Jesus, vamos lá. Dá para dar uma aceleradinha? Sim, se não for... Porque eu sei que eu preciso de um processo mais acelerado. E se ele falar não, eu vou esperar. O que não acontecia antes. Sim, você acredita que esse pensamento que você tinha com relação de, independente se tem um homem do meu lado ou não, eu vou fazer, eu tenho que fazer acontecer, ter essa energia de homem, essa energia masculina, você acredita que isso em algum ponto te atrapalhou, te prejudicou ter esse pensamento? Muito. Quais foram esses pontos? Muito. O querer ocupar o lugar que não era meu me atrapalhou bastante. E eu digo isso para toda a mulher que quer ocupar esse lugar, que queira assumir uma posição que você não foi criada e não foi gerada para isso. Primeiro, a mulher tem seios, a mulher tem útero, a mulher tem os ossos mais fracos,
A mulher não adianta uma mulher medir uma força. A mulher pode fazer musculação, ela pode fazer o que for, ela não vai conseguir medir força com o homem. E o que acontece? Nós lutamos por um direito de igualdade que nós queríamos ter a mesma força que o homem, o mesmo lugar que o homem, o mesmo poder que o homem, o mesmo tudo que o homem. E hoje em dia nós não estamos conseguindo sustentar essa masculinidade. Nós não estamos conseguindo manter esse pensamento. Por quê? De alguma maneira faz falta. A mulher que diz que não quer que o homem manda nela, ela está mentindo. E se ela quiser vir conversar comigo, não tem problema nenhum. E eu provo para ela que é verdade. Por quê? Existe uma lei. Existe a lei que é da provisão, da proteção e da direção. E essa lei é divina. Então não tem como mudar os planos de Deus. Senão ele não tinha feito o homem e mulher. Senão ele não tinha feito o homem para proteger, o homem para prover e a mulher para direcionar e ajudar. Deus não falou que ia fazer uma protetora. Deus falou que ia fazer o quê? Uma ajudadora. Ela ia auxiliar. Ela não ia medir forças. Então, o que acontece? A energia masculina, quando ela entra na vida de uma mulher, ela faz com que o homem se afasta. Então, vamos dizer agora uma mulher que é casada. Nesse caso, eu posso dizer por mim, experiência própria. Se é eu que carrego o saco do supermercado, se é eu que troco a lâmpada de casa, se é eu que troco a porta, se é eu que chamo o pintor, se sou eu que faço tudo, quem é o meu marido? Quem é o meu filho? Quem é o meu amigo que está lá perto de mim? Para que serve um homem do meu lado? Às vezes, eu aqui na minha equipe mesmo, os meninos, quando eu vou fazer, eles falam assim, Nívia, nós estamos aqui. E aí eu volto à minha realidade. Inconscientemente, às vezes, eu ainda volto nessa energia. Mas isso me prejudicou. Hoje eu tenho dores na coluna. Por quê? Eu queria trocar um pneu de um caminhão. Por quê? Para provar para aquelas pessoas, para aqueles motoristas que eu não necessitava deles, que eu não precisava. E era errado. Era errado. E outra, como é que você, homem, olha para uma mulher que é um homem e sente atração por ela? Se o homem casou com uma mulher, ele olha para ela, ele quer admirar uma beleza feminina. Yes. Então, como é que ele olha para outro macho e vai dizer, vou te pegar, cabra macho? Não tem como. Ela vai olhar e vai dizer, misericórdia. Que eu casei com o quê? Com o xereque? Entende? Então, assim, a mulher precisa... A mulher precisa ser mulher. A mulher precisa ser feminina. Ela precisa ser a noiva de Cristo, a princesa dos olhos do marido, do pai, do filho. Porque o filho, quando olha para uma mãe, ele olha com o quê? Com admiração. Ele olha com carinho, com ternura. Ali está um ser... Por exemplo, tem mãe que reclama, não é só do marido. Tem mães que reclamam, ai, meu filho... não me vê como a mãe dele. Claro, você está fazendo o papel de pai. Uau. Como é que você quer ser vista como a rainha do seu lar se você é o rei? Não bate certo. Sentido, aí entra a disfuncionalidade. Entende? É onde a casa ninguém manda. Porque ninguém sabe quem é o pai. Na casa ninguém tem chamego. Porque ninguém sabe quem é a mãe. E ainda nós reclamamos porque... Ah, eu acho que meu marido tá tão afeminado, tá com a energia feminina. Claro, você assumiu a energia masculina. Então você quer que ele faz o quê? E hoje nós estamos lutando para quê? Para que o homem volte a ser homem e a mulher volte a ser mulher. Cara, isso é tão difícil. Meu Deus. Esse estágio é complicado. Você falou algo que aí eu quero novamente levantar esse ponto aqui, que a mulherada deve ficar doida. Então você realmente acredita que a mulher que ela briga para estar na frente do homem, para ser o homem da relação, né? Você acha que essa mulher, ela de fato está brigando por algo que ela não vai conseguir suportar? Eu não acho, eu tenho certeza. Por quê? Porque não é o papel dela. Então você quando está vivendo, por exemplo, você vai fazer um filme, você vai fazer uma novela, você vai lá e você é o Tom Cruise hoje. Sim. É o marido da Angelina Jolie. Você saiu da gravação, você não é ele mais. Então, chega um momento que o personagem tem que sair da sua vida. Então, você não é aquela pessoa. Você precisa assumir uma identidade que é sua. Yes. Vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, você vai no dentista,
e pede pra ele curar o seu dedinho do pé? Não, Por quê? Não é o papel não é o dele. papel dele. Yes. E aí, o que que acontece? Com a mulher, ainda é pior um pouquinho do que com o dentista. Porque nós temos fragilidades. E o seu dedinho do pé vai ser curado, mas as suas emoções pode levar mais tempo do que o seu dedinho do pé. É E isso. quando lida com emoções, aí o negócio começa a ficar muito mais apertado. Por quê? Vem traumas, vem disfunções, vem divisões. Um reino dividido não prospera. Se a mulher luta com o marido, se a mulher quer um direito que não é dela, ok? Se você luta por um direito que não é seu, o que que você faz? Perde energia, Exato. desgaste, Perfeitamente. você não prospera, É. você está lutando contra o próprio Deus. E eu não acredito que é isso que você queira para sua vida. Eu não acredito que uma mulher, sabendo que Deus te fez mulher, quer assumir um lugar de um homem, não tenha a inteligência o suficiente, e se não tiver, que caia na realidade nesse momento que você está lutando contra aquilo que Deus fez. E outra, quando você assume um papel que não é seu, você está olhando para Deus e está dizendo, você errou, porque eu era para ser o homem e você me fez mulher. E isso é muito grave. Isso é muito... Aí bater de frente com o seu marido é uma coisa, agora bater de frente com Deus é outra completamente- realidade. É porque Deus não divide espaço dele com ninguém. Não. E ele não erra, né? Exatamente, ele não é. Esse ponto, identificamos então que existe um problema. E é um problema que acontece em todos os lugares do mundo, nos relacionamentos, que é justamente a questão da mulher, que ela tem essa energia masculina, talvez não por escolha, né? Vamos Claro. concordar que muitos homens, eles se tornaram omissos, muitos homens, eles deixaram de entender e exercer o seu real papel, e a mulher, ela simplesmente ela não parou. A mulher continuou avançando, a mulher continuou indo para frente, e hoje, em muitos relacionamentos, a mulher ela está à frente do homem. Só que algo que você falou no início da entrevista e eu achei interessante é na criação. Deus cria Adão e Eva, e Deus dá Eva para Adão como uma auxiliadora, como alguém que está ao lado dele. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da mulher na vida do homem. O quanto uma mulher sábia ela pode de fato fazer um homem voar. O quanto uma mulher que ela não precisa tomar o papel do homem, uma mulher que não precisa ficar acima do homem, que não precisa dizer que está na frente do homem, ela consegue com a sua sutileza, que é natural que Deus deu para ela fazer todo e qualquer homem dar certo. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas eu vou contar ela mais uma vez, porque vai enquadrar no tema e eu vou Sim. explicar o que vou responder. Conta-se uma história que o Barack Obama e a Michelle estavam almoçando ou jantando, estavam num restaurante onde ela encontrou um ex-namorado dela. Sim. E o presidente vira para a mulher dele e diz, tá vendo? Se você não tivesse casado comigo, você era a mulher do garçom. E ela vira para ele e fala, não, meu amor, ele era o presidente. Uau. Então, a mulher tem o poder de colocar o homem em qualquer lugar que ela, com sabedoria, em Provérbios, a Bíblia é muito clara. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Não é só a casa, é o marido também, é os filhos também. Então, assim, com uma validação, com uma profecia, com uma fé, com certeza Deus sabia o que ele estava fazendo, porque ele sabia que o homem não ia conseguir viver só. Uhum. Então, ele fez alguém que ia puxar por ele, alguém que ia dar motivação, que ia dar alegria, que ia dar filhos. Então, Deus sabia que a força vinha de outro ser. Mas não é a força braçal, é a força do poder da palavra. Não é preciso você gritar, não é preciso você espernear, não é preciso você ameaçar, não é preciso, porque a mulher tem o poder de fazer o homem ficar mais bonito, mais magro. A mulher tem o poder de fazer o homem ficar mais inteligente. Você consegue a mesma coisa com tons de voz diferentes. Você é casado, Sim. certo? Se a sua mulher chegar e falar, meu amor, queria tanto comer um chocolate, você ia ou não ia buscar um chocolate para ela? Sim, com certeza. Se ela chegar e falar, vai buscar um chocolate para mim,
você vai na mesma. Só não vai Eu com a vou mesma com medo. alegria. Vai com medo, mas vai. Por quê? Nós entendemos e o homem entende o poder da mulher. E todo mundo sabe disso. A mulher, com a mesma palavra, ela consegue mudar tanto o mundo, mudar para melhor ou para pior. Com a mesma palavra, com o mesmo tom de voz. Então, assim, quando você usa essa sabedoria para colocar não só você, mas como quem está, eu digo o poder da palavra no casamento da mulher, mas uma liderança. Sim. Uma mulher líder de homens, uma mulher líder de mulheres. Mulheres foram criadas por Deus. Sim. Então, nós sabemos a importância que nós temos nesse papel. Sim. Nesse papel. Nós só temos que saber como usar, saber como profetizar e saber usar esse poder para construir e não para destruir. Sim. Você pode ver, alguns homens chegam e falam assim, ou alguns filhos, a minha mulher não deixou. Ou eu vou falar com a minha mulher. Já viu isso? Eu vou ver, não, eu já vi uma figurinha, até, isso vira até meme, eu né? queria que, até vamos ir. pro jogo. Eu queria ir. Não, mas eu vou ver se minha mulher deixa. Se minha mulher deixa. A minha mulher mandou falar que eu não quero ir. E aí, E o que acontece? Isso a gente brinca com isso, Yang, mas o que acontece? Chega um momento que a mulher só queria que o homem chegasse em casa e falasse assim, olha, dia tal, com moderação, porque existem os meninos. Sim. Mas eu tô falando de homens, existem os meninos, mas existe o homem. Perfeito. Então na hora de casar, você tem que saber quem você tá escolhendo. Se é o menino ou se é o homem. Porque existe a moderação, porque é igual eu falei, toda mulher quer um homem que manda nela, mas que mande bem. Mandar e comandar são duas coisas completamente diferentes. Eu quero entender isso aí. Mandar e comandar são coisas completamente diferentes. Você comanda um exército. Legal. Então, a sua casa pode ser um só direcionamento, ou você pode fazer dela ali um batalhão que vai fazer o quê? Vai dar certo. Tem como um exército dar errado? Por quê? Eles treinam, eles estudam, eles preparam, vão ver o equipamento, vão ver a força física. Então, comandar é diferente. Então, o homem comanda. Não, eu estou indo ali e eu já venho. E outra, existe o alinhamento de expectativas. Por exemplo, você quer ser empreendedor e diz, a minha mulher vai me atrapalhar. Há homens que falam assim, a empresa não deu certo porque a minha mulher atrapalhou. Ela ficava ligando, eu tenho que... Ai, meu Deus, tem que ligar, tem que ir embora para casa porque minha mulher tá ligando. Gente, alinhamento de expectativa funciona para amizade, alinhamento funciona para filhos, alinhamento de expectativa funciona para relacionamentos. Por exemplo, você chegou e nós fizemos o quê? Um alinhamento. E isso funciona num relacionamento. Meu amor, é o seguinte, tô querendo abrir uma empresa durante 3 meses, 3 anos, 30 anos, que for. Eu vou precisar da sua compreensão, porque a empresa exige energia, empresa exige tempo, empresa exige investimento. Nosso dinheiro não é mais para gastar aleatoriamente. Eu vou ter que passar por um pouquinho mais de aperto, mas eu vou investir para depois a gente colher. Sim. Isso é um alinhamento. Agora, se o homem chegar e falar, abri uma empresa e a partir de hoje vou trabalhar 20 horas por dia, ele não está correspondendo a o que Deus fez para ele, ao que Deus trouxe para ele, a presença de Deus na vida dele. Porque a mulher fala agora, perdi meu marido. E aí ela vai ser o próprio Satanás na vida dele. Por quê? Por falta de um alinhamento. Aí ela vai perturbar ele não vai conseguir produzir, ele não vai conseguir multiplicar. Aquilo que não multiplica não tem Deus na vida. Tudo por falta de quê? De um alinhamento de expectativa. Meu bem, vou precisar fazer uma viagem, você vai precisar ficar 2 semanas sem a minha presença. A gente vai falar todos os dias às 5 da tarde e não abrir mão de cumprir aquele alinhamento. Porque você criou expectativas. E a expectativa gera na outra pessoa o quê? Você vai ter que me alimentar. Você vai ter que me dar aquilo que eu preciso. Porque eu casei com você. Eu fiz uma empresa com você. Eu trabalho com você. Então quando você gera do outro lado uma ausência de informação, a ausência da sua presença, a ausência da sua provisão, aquela outra pessoa automaticamente vai ter que tomar o seu lugar. Meu Deus. Por quê? Porque você se fez ausente.
Então, como não ser homem e como a mulher... Vou reformular. Como a mulher ser mulher e como o homem ser homem. Assumindo o seu papel, fazendo com que o seu DNA seja o quê? Daquilo que Deus criou. Homem, homem, mulher, mulher. Depois vem a validação. Quem não gosta de ser validado? Meu amor, você fez tão bem. Meu querido, você tá tão lindo. Nossa, você até hoje passou um perfume diferente. Comprar uma roupa nova, comprar um sapato novo, sair. Olha, tal dia é o nosso dia. Mãe com filho, marido com esposa, com amizades. Se você fizer ausente das suas amizades, você vai deixar de fazer falta. Só faz falta, Yang, quem está presente. Quem não está presente na sua vida não faz falta, porque essa pessoa não existe. Então, faça da sua presença algo que as pessoas sintam a sua falta e queira estar com você. Cara, eu acho isso fantástico porque é aquilo, é uma conversa madura. É uma conversa para Exatamente. homens e mulheres. Porque tem um outro ponto, né, de muitas pessoas que reclamam e às vezes a mulher reclama, o homem reclama, mas casou com um menino ou uma menina, né? Não escolheu. Você teve chance. Você teve chance. Deus te deu a Todos chance. temos chance de escolher com quem nós iremos nos relacionar. E na maioria das vezes, algumas pessoas elas se relacionam com meninos, né? Meninos com idade avançada, né? Exatamente. Homens que geralmente tem cara que tem 35, 37 anos, mas a mente é de 12, De né? 12. É de um menino de 12. Nesse ponto que você traz, eu acho muito interessante porque você deixa claro, o homem que ele está na frente, ele está cumprindo o seu papel, ele está sendo o mantenedor de uma família, automaticamente existe um certo nível de compreensão que a esposa, a companheira dele, tem que entender. Ela tem que ter, né? O cara que ele trabalha muito, o cara que ele provê para a família, automaticamente ele vai ter algumas ausências, né? Ele vai ter que se dedicar a algo para fazer, para trazer o pão para a mesa. Ele vai ter que fazer algumas coisas, vai ter que passar um certo tempo distante da sua família, justamente para garantir a provisão para sua família. Como que a mulher sábia ela deve trabalhar isso na mente dos filhos? Por que eu falo isso? Você disse algo aqui que é uma pérola. A presença é o melhor presente que o filho pode ter do pai. A presença é tudo. Só que quando o pai ele não está muito presente, às vezes não por escolha própria, mas por ter que trabalhar, como que uma mãe sábia, uma esposa sábia, ela conduz a sua casa para preparar os seus filhos para essa certa ausência que o pai está tendo? A presença, Yang, não é só importante para os filhos. A presença da mulher também é importante para o marido e a presença do marido é importante para a mulher. Uhum. Isso gera uma estrutura emocional, financeira e física. Okay? Porque não tem como, por exemplo, é um casal. Se o marido não estiver presente, eles fazem sexo como? Uhum. Fazem um jantar em família como? Fazem a educação dos filhos como? Então, a presença é importante para uma unificação familiar. Daí vem a sociedade. Se não existe família, não existe sociedade. E aí as pessoas hoje em dia tá o quê? Tá distorcendo isso. É primeiro empresa, depois sociedade, depois família, depois Cristo. E é completamente inverteu tudo. Primeiro Cristo, depois a família, e depois a sociedade, e depois é que vem a empresa. Mas como fazer com... Hoje eu estava conversando com o Felipe e fiz uma pergunta para ele, dizendo quem era a pessoa mais importante e quem ele admirava. E ele falou, a minha mãe. Minha mãe leu 1000 livros, a minha mãe a mãe dele é super dotada, super inteligente e outra. Para ele, a mãe dele é uma referência. Para minhas filhas, eu sou uma referência. Eu te garanto e faço um teste com você aqui ao vivo. Se você ligar para minha filha agora e perguntar quem é a sua mãe na sua vida, eu sei a resposta que ela vai te dar. Então, assim, quem é que a mãe está querendo criar? Porque a culpa da minha nora não ser uma mulher feliz é minha. A culpa dos meus genros não terem uma mulher em casa, uma mulher, não estou dizendo, é minha. Por quê? Quem eu estou criando? Por exemplo, o meu avô pegava o meu tio e levava ele numas casas alternas de meninas. Hoje, o meu tio demorou muitos anos para ter um relacionamento com uma mulher, porque o meu avô criou um homem
disfuncional. E ele tinha completamente, batia no peito e dizia, meu filho é homem de várias mulheres. Então, aquele homem não ia ser um homem digno de uma mulher, de uma família, de filhos. E ele demorou para construir esta família. Demorou muito tempo. Então, assim, quem eu quero ensinar? O que eu quero ensinar? É o seguinte, minha filha, para você ter um homem, eu aumento a régua da minha filha muito alto. Porque eu digo o seguinte, você tem tudo, meu amor. Você tem creme de cabelo, você tem creme de pele, você tem cama, você tem um lençol lavadinho, você tem uma casa bonita, você respira um ar bem limpinho. O rapaz que você vai namorar vai te dar isso tudo? Porque o que acontece? Se você só educar o seu filho para sair de casa, qualquer coisa serve. Qualquer torcedor vai olha, alguém, fulano de tal, lá do sei lá da onde, olhou para mim. Ah, serve. Agora, quando você aumenta a régua da educação espiritual, aumenta a régua da educação financeira, para você ter um relacionamento, você precisa ter dinheiro. Você precisa ter um trabalho. Por quê? Você vai querer sair, vai querer ir no cinema. Quem vai pagar isso? Seu pai? Sua mãe? O pai dele? A mãe dele? Vai ter que ser... Como assim? Então, assim, a minha filha tem 16 anos. Ela já sabe poupar. Para quê? Para quando ela sair com as amigas dela, ela ter aquele dinheirinho para ela gastar. Então, mãe, pai, a minha filha de 7 anos sabe que se na escola o professor, o coleguinha, o educador, alguém apalpar os seios dela, pegar na perninha ou falar que não pode contar para a mãe, eu já disse para ela assim, a mamãe não vai arrumar confusão, a mamãe só vai lá falar com ele, mas você precisa me contar isso, porque não é normal, ele não vai te matar, isso é mal para você. Então, no entanto, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Perfeito. Quando ele crescer, ou seja, quando ele virar homem, ele vai virar homem e ele não vai se desviar. Não é da palavra de Deus, é do caminho. Qual é esse caminho? Do trabalho, do arrumar a cama, do lavar a louça, do me ajudar. Meu filho, vem cá, me ajuda a lavar a louça. Por que os homens hoje em dia acham, nem todos e alguns já fazem os deveres de casa, mas muitos homens, durante uma era, achavam que lavar louça era só para mulher. Em que parte a mãe dele não ensinou que louça não tem, a água não tem escolha feminina ou masculina? Entende? Botar uma roupa na máquina não é só da mulher. É uma unificação. É uma ajudadora, não é uma empregada doméstica. E também precisamos unir isso. Muitas das vezes o homem trabalha, mas a mulher também. E hoje em dia isso é comum. Aí por que a mulher chega em casa e só ela tem que fazer o jantar, só ela tem que educar o menino, só ela tem que ver os trabalhos de casa, só ela tem que pôr a louça na máquina, aí depois na hora de dormir ela ainda tem que ser mulher? Então vamos igualar isso aqui, vamos ser uma ajudadora, meu amor. Mas aí é onde entra a sabedoria da mulher. Meu bem, eu tô cansada. Eu trabalhei igual a você, então você consegue me ajudar? Eu lavo a louça, você põe a roupa. Ou eu faço a janta e você ensina a criança os deveres de casa. Tudo isso o quê? Alinhamento de expectativas. Alinhar expectativas, né? Quando você faz esse alinhamento, as coisas automaticamente tendem a dar certo, né? A fluir. Automaticamente você atrai ali uma energia para fazer esse relacionamento dar certo. Nesse ponto sobre o ensinamento com os filhos, né? Como você educa os seus filhos nesse tempo atual? Porque os filhos de hoje, eles são sim tanto quanto diferentes dos filhos de ontem, né? Porque a geração anterior, eles não tinham a internet, não tinham celular, não tinham esse bombardeio de informações todos os dias. E hoje nós percebemos que a geração dos filhos atuais, eles são ansiosos, eles tendem a responder mais os pais, eles tendem a ter mais dificuldade de aprender algumas lições que os pais eles ensinam. Como você faz para lidar com essa questão das telas, da ansiedade nos seus filhos, trabalhar para que os seus filhos não desenvolvam ainda mais essa ansiedade e eles permaneçam seguindo o direcionamento que você dá para eles? Yang, uma vez eu fiz uma pergunta para minha filha.
E eu disse, filha, o que você vê em mim? Quando você olha para mim, qual é a referência que eu trago para você? E ela disse, uma mulher forte, determinada, que nunca desiste. E eu falei, então fiz mal o meu papel. E ela disse, como assim, mãe? Eu falei, eu queria que você olhasse para mim e visse Cristo na minha vida. Porque a partir do momento que você olhar para mim e falar, minha mãe é uma mulher temente a Deus, e eu vejo Deus na vida dela, aí eu fiz bem o meu papel. Porque não adianta eu ensinar a minha filha que ela tem uma boa educação, que ela tem que ser disciplinada, que não pode ficar no celular toda hora, que não pode ter ansiedades. Eu descobri que a minha filha tinha um perfil diferente daquilo que eu imaginava. Eu queria levar a minha filha no psicólogo. Ela tinha 11 anos. Porque eu achava que ela não gostava de mim. E não era. Era só um perfil diferente. E ela ainda continuou do mesmo jeito. Quietinha, não me dá trabalho. Um anjo de menina. Mas como eu tinha muitos filhos, tipo Nívia, eu achava que ela era que tinha um problema. E não era. Então, assim, primeiro lugar, se o seu filho olhar para você e ver Cristo na sua vida, ver você temente a Deus, em busca do Espírito Santo, você já está educando ele para que ele não tenha a doença do século. Para que ele não venha dar ouvidos para Satanás. Para que ele te defenda em qualquer circunstância. E então, hoje, se eu perguntar para minha filha, filha, o que você vê em mim? Aí ela vai responder, eu vejo Cristo na sua vida. Aí eu fiz um bom papel. Aí, filha, o que Cristo trouxe para a minha vida? E ela, trazer uma mulher forte, uma mulher que não desiste, uma mãe inteligente. Aí, para mim, tá tudo bem. Por quê? Ela vendo em mim Cristo e que eu sou uma mulher forte, determinada, o que a ansiedade traz? Incerteza. Então, se a minha mãe é forte, determinada, eu olho para a Érica, ela tem 7 anos, eu digo, 7 anos. Quem te ama mais que eu, Érica? Ela fala, eu. E eu falo, e por quê? E ela diz, porque eu sou mais importante. Então, eu já ensino ela que ela não precisa ter dependência emocional de outra pessoa com 7 anos. Todos os dias eu digo isso a ela. Meu amor, quem te ama mais que eu? E ela diz, eu. Porque ela não vai procurar em outra pessoa amor, carência, dependência. Entende? Então, eu estou preparando ela que ela não precisa ter ansiedade, ter falta de alguma coisa, porque ela se ama. Automaticamente, quando a gente cumpre esse mandamento, que é, eu amo a minha mãe, mas eu me amo primeiro. É amor próprio. É amar outra pessoa como eu amo a mim mesmo. Então, isso é uma boa educação. Você ensinar, limitar e dizer, tá vendo aqui o meu exemplo? Eu sou referência, eu tenho hora para ler a Bíblia, eu tenho hora para acordar, eu tenho hora para ir trabalhar, eu tenho hora para ir para a igreja, eu administro o meu tempo e eu não tenho ansiedade. Achei engraçado que ontem nós estávamos com o apóstolo, acho que foi ontem ou foi hoje, e ele disse, o filho dele chegou em casa e falou, olha, o pastor fulano de tal falou que eu posso fazer uma tatuagem. E ele despiu e falou, tá vendo aqui uma tatuagem na minha... Você tá vendo? Uma tatuagem em mim? Aí o filho dele falou, não. Ele falou, enquanto eu for o seu pai e não for o pastor, eu que tenho que te dizer se você pode ou não fazer uma tatuagem. A sua referência dentro de casa sou eu. Você tem pai. E isso é o que os nossos filhos estão precisando ouvir. Ei, menino, você tem pai. Você tem mãe. E sou eu. Não é o vizinho. Não é, eu às vezes digo, muitas vezes, as filhas, as amigas da minha filha querem morar lá em casa. Por quê? Porque a Letícia tem uma mãe. A Letícia senta para ouvir a mãe dela. A Letícia, eu falo, senta aqui, vocês todo mundo. Droga é bom, mas não é para vocês. Sexo é bom, mas não é agora. Vocês não têm idade para se preocupar com isso. Dinheiro é bom, mas você vai ter o tempo de você ganhar, de você aprender a lidar com isso. Então, a época de vocês é isso aqui, ó. É cinema, é pegar na mão da mãe, é perguntar se pode, é lavar a louça, é ter estabilidade emocional, é compreender se a sua mãe está cansada ou não. Essa é a geração de vocês. Não é só Instagram, não é só isso. Quando chegam lá em casa, meus amores, vamos jogar jogo da velha. Que é isso? Isso é da época de não sei das quantas. Não interessa.
é para estar com interação comigo. A minha presença basta. Uau. E o celular tem que desaparecer. Quando não desaparece, eu dou um jeito dele desaparecer. Não tem problema, lá em casa tem os esconderijos. Essa questão, assim, que você falou na sua resposta anterior, eu achei bem, bem legal, que é sobre como você prepara a sua filha, né? Porque a gente sabe que quando você tem filha menina, no mundo que a gente vive, né? A gente tem que ter todo um preparo, tem que ter uma educação quanto às questões de abuso, quanto às questões de perigos, né? Que existe nesse mundo afora, que está cada vez mais perdido. Eu achei legal que você falou, que você fala com a sua filha, olha, filha, ninguém pode te tocar além da sua mãe, e se isso acontecer, você tem que falar para sua mãe. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, para que isso servisse de conselho, né, para muitas mães, porque hoje em dia a gente vive não só aqui em Portugal, mas lá no Brasil, principalmente, Mundialmente. a gente vive muito o aumento do abuso de crianças. E muitas mães estão sendo mães, tipo, antes da hora, né? Sequer aprenderam algo sobre a vida e já estão sendo mães. A gente vê meninas de 13 anos, 14 anos no Brasil sendo mães. E como fica o ensino dessas crianças, dessas meninas que vão nascer? Então, eu queria que você falasse sobre essa questão, como que uma mãe deve falar com a filha sobre essas questões. Quem tem que dar banho na menina, na filha menina, é a mãe, o pai pode, tio tem que sentar em colo de tio, como que funciona? Fala isso, porque isso eu acho extremamente interessante para a sociedade. Yang, eu vou te dizer uma coisa, se você, mãe, não fizer, alguém vai fazer. Sim. Legal. Se você não falar, alguém vai falar. Se você não ensinar, alguém vai ensinar. E eu posso te garantir que não é do jeito que você ensinaria. Então, por que eu tomei essa iniciativa? O meu pai nunca falou comigo sobre isso. A minha mãe não dava liberdade para eu dar um beijo nela. Ela dizia, não só eu, todos os meus irmãos não teve essa aproximação nem com o meu pai, nem com a minha mãe. E sentar em colo, muito menos. Mas vou falar da minha criação, da minha educação com os meus filhos. Eu tomei essa iniciativa porque nunca fizeram comigo, então a vida fez. Eu fui mãe também muito nova, fui mãe com 16 anos. E o que acontece? Eu brinquei de ser mãe, de boneca com a minha filha, ok? Então eu tive que aprender que eu fui mãe. Eu acordei e falei, rapaz, tem um bebê aqui na minha mão e agora ele é meu. E eu vou ter que ter essa responsabilidade de quê? De cuidar, de educar e de criar essa criança. Hoje, eu vejo que a iniciativa que eu tive foi ótima, porque a minha filha sabe se defender, ela tem uma mentalidade, a minha filha já tem 25 anos, não engravidou com 16, não se drogou com nada, eu nunca usei droga, mas a probabilidade era muito alta. Por quê? Porque por causa dos amiguinhos, por causa da escola, eu tenho, a minha filha já ganhou cigarro na escola e não fumou. Por quê? Eu fiz essa pergunta, por que você não fumou? Ela disse, mãe, a senhora vive dizendo que quem não tem dinheiro não tem vícios. Eu vou fumar pra quê, se eu não tenho dinheiro? O meu vício vai ser sustentado por quem? Então, se eu não ensinasse isso, alguém ia ensinar, só que ia ensinar ao contrário. Tá aqui, eu tô te dando o vício, é só você aprender. Mas a mãe dela ensinou, não tem vícios, porque o dinheiro tem que aparecer. Então, assim, Nívia, não é tão simples assim, é uma decisão. Cara, é 10 minutos. É 10 minutos. Ai, mas é muito cedo. Muito cedo pra você, para o mundo não é. É muito cedo pra você falar de sexo com a sua filha de 12 anos, falar que ela pode engravidar se o filho de alguém que vier beijar na boca dela. Eu até fico nervosa, hein? Só de pensar que alguém pode beijar na boca da minha filha. Mas alguém vai chegar. E eu digo a ela, meu amor, é o seguinte... Se ele quiser apalpar você, se ele não te respeitar, se o seu limite não for esse, não é um bom homem para você. E outra, para que você quer agora isso, se você vai ter que viajar, se você vai ter que ir na visita de estudo, se você vai ter que querer ir para o cinema com as suas coleguinhas. Uhum. Então, assim, se você não fizer, alguém vai fazer. Uma vez eu cheguei na casa de uma amiga minha, era até um culto de ação de graças. Nós tínhamos um funcionário, ele ia nesse culto. E a minha filha estava sentada no colo dele.
Na hora, eu pedi a ajuda do Espírito Santo. Mas na hora mesmo, eu falei, Senhor, é o seguinte, ou o Senhor desce aqui, ou outra coisa vai descer, porque isso não vai dar certo. Eu chamei ele, levantei ela do colo dele. Chamei ele, falei, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você acha normal a minha filha de 14 anos sentar no seu colo? Você acha isso normal? Faz isso de novo, não. Primeiro, você é homem em qualquer circunstância. Segundo, eu nunca te dei liberdade para isso. Ela é uma criança. Ah, mas eu não tenho maldade. Ouve, eu não te perguntei o que você tem. Porque a partir do momento que chegar o desejo, que chegar o cheiro, que esquece, não tem homem de Deus, não tem homem do Satanás, não tem. Homem é homem. Hormônios não têm religião. Sexo não tem religião. Desejo não tem religião. A Bíblia mandou você fugir da tentação. Então, a minha filha, para você, é uma tentação. Então, você só foge dela. Nunca mais eu quero ver isso. E para mim não custou nada. Eu não precisei ficar vigiando. Nunca mais ele se aproximou dela. E ela entende. E eu chamei ela também. Falei, meu amor, é o seguinte. Ele é um homem. Não é normal, porque ela tem a mentalidade de uma menina mais nova. A irmã dela, de 7 anos, tem uma mentalidade mais velha. E ela tem filhos. Sim. E eu disse, meu amor, é o seguinte, a partir do momento que você senta no colo de um homem, ele é homem. Eu vou te explicar o que é homem. Homem tem desejo, homem quer pegar, homem quer passar a mão. Ele é homem. Ai, mãe, ela nunca mais sentou. Mas quem ensinou ela? Foi o mundo? Deus teve que dar uma revelação? Não, Deus me colocou aqui a minha presença na vida dela. O dia que alguém falar, senta aqui no meu colo, ela vai lembrar de quem? Da referência da mãe dela. E vai dizer, se eu sentar no colo, ele vai ter desejo, ele vai ter vontade, e ele vai querer passar a mão. Eu quero isso para a minha vida. É igual a roupa curta. Ah, pode. Você quer? Pode. Mas se passar um homem na rua e quiser pegar, porque tudo que está à mostra, tá dado. Você coloca alguma coisa que não é para as pessoas passar a mão em qualquer lugar? Você veste qualquer coisa? Então, não faças isso. Ande decentemente. Por quê? Você é bonita. Você é alta, mulherão. Você anda pelada na rua, alguém vai querer te pegar. E você não vai poder falar, ai, meu corpo, minhas regras. Não existe isso. Sabe por quê? Você controla um desejo. Imagina, tem homem que não tem o que fazer. Passa na rua e vê uma mulher pelada. Você controla? Você do outro lado da rua fala, ei, não olha não, porque ela é filha do fulano. Cara, não existe isso. Nós não temos domínio sobre a mente de outra pessoa. Nós temos domínio sobre aquilo que nós fazemos. Então não faça. Se você não tem domínio sobre as atitudes de outra pessoa, não faça, porque o seu limite é isso aqui. Depois vem os traumas, depois vem o quê? O repúdio, depois vem, por que eu fiz? Vem os arrependimentos. Agora, você pôs os seios à mostra, pôs as suas pernas à mostra, pôs aquilo que era de mais precioso, o seu corpo, que Deus te deu bonitinho, ok? Ali à mostra, depois você não vai poder se arrepender. E eu ensino isso a ela. Então, é a educação que o pai e a mãe dá. Se um pai que se digna homem e diz assim, mulher para ser respeitada, mulher para ser amada, mulher para ser ajudada, homem é que paga a conta, homem é que carrega o peso, homem é que rasta o móvel, homem é que abre a porta do carro, cara, ia ser uma geração completamente diferente. Ia ser uma geração de homem, e não é macho, é isso. De homem. Cara, é tão lindo ver um homem. Eu admiro e eu falo mesmo. Se eu ver, uma vez eu estava num grupo, nós fomos jantar era um grupo de empresários. E um amigo meu, ele é advogado, a mulher dele foi abrir a porta, ele falou, amor, você sabe quem abre a porta? E ele abriu a porta e ela entrou. Eu falei, muito bem, Renan, é isso mesmo. Geração de homem que não precisa de outro homem para chamar a atenção dele. E ele que chamou a atenção dela. E é nesse momento que eu te digo, toda mulher quer um homem que mande nela.
fantástico. Isso não é uma entrevista, isso é uma aula. Comande. Cara, esse ponto eu acho muito interessante, Nívia. É legal ver como você leva a sério a educação dos seus filhos, porque a gente sabe que você educa os seus filhos até um certo ponto. Então, de um ponto para frente, eles vão seguir a vida deles, eles vão fazer as escolhas deles. E se não houver uma base, né, uma base saudável nessa educação, se o pilar dessa educação realmente não for Cristo, não for família, né, a gente vai ter uma geração destruída, uma geração que vai ser como Sodoma e Gomorra, né? Você falando, eu lembrei muito sobre Sodoma e Gomorra, porque aquele texto de Sodoma e Gomorra, ele traz algo muito interessante. E naquela cidade, que era uma cidade que estava completamente poluída, era uma cidade que estava... Sodoma e Gomorra era uma cidade que o pecado havia destruído. As pessoas tinham relação com pessoas do mesmo sexo, era uma verdadeira carnificina que havia naquela cidade. Toda pessoa, quando você falar sobre Sodoma e Gomorra, automaticamente remete a pecado, a cidade que está toda desolada. Só que o texto ele traz algo extremamente valioso. Havia uma casa onde dentro daquela casa haviam moças virgens. Porque Ló, para manter os homens, ele diz para as pessoas que foram para a porta da casa de Ló para ter relação com os anjos, com os homens que estavam lá. E eles batiam na porta, coloca eles para fora que nós queremos ter relação. E aí o texto ele é claro que Ló ele oferece às suas filhas que eram virgem. Olha só que legal. No meio de uma cidade destruída, existe uma casa fortificada. No meio de uma cidade acabada pelo pecado, existe uma casa onde os princípios e valores eles foram mantidos. Olha a importância de manter a nossa casa com princípios e valores, independente daquilo que ocorre no exterior dela. É o que você está fazendo. Você educar os seus filhos para que eles tenham princípio, mesmo se os filhos dos outros eles não são educados da mesma maneira, mesmo se o que o mundo prega é completamente diferente. Então, a força daquilo que você ensina dentro da sua casa, ela é tangente, ela é real. Realmente há poder no ensino do pai, há poder no ensino da mãe. As pessoas precisam se conscientizar cada vez mais e mais de que elas são responsáveis por aquilo que os seus filhos eles irão fazer. Eu achei fantástico quando você diz: a minha nora, se ela não for feliz com meu filho, eu sou culpada. Eu acho isso fantástico. Porque isso denota que você tem uma preocupação com o que ensina, uma preocupação com o que os seus filhos vão aprender, e não só com o que vão aprender, como eles vão praticar aquilo que foi ensinado, como eles irão tratar a esposa, como elas irão tratar o esposo. Parabéns, acho que esse é o reflexo de uma mulher de princípios. O que você é hoje, Yang, no Brasil, é uma referência. O que os filhos precisam em casa? De uma referência. Basta você ser e continuar sendo. Eu não preciso ter uma referência. Eu preciso ser uma referência. Por quê? É contínuo. E eu não me arrependo, não dá trabalho. Educar filhos não dá trabalho. Trabalho dá depois. Se você tiver que voltar atrás e dizer, nossa, se eu tivesse feito isso antes. Meus filhos, a minha bolsa fica em casa. Não mexem no meu celular. Às vezes, de vez em quando, eu ainda deixo. Mas o que é meu, o meu limite é esse aqui. Uhum. Isso é meu. Existem pais que não têm liberdade. Existem maridos que não têm liberdade. Existem mulheres que não têm liberdade. É tudo nosso. Ok, muito bonito essa união. Mas, porém, e o limite? Qual que é o seu principal valor? Você já pensou nisso? Uau. O que eu não abro mão? Eu, por exemplo, digo à minha equipe, olha, a partir do momento que passar essa linha, eu não admito. Não fale mal de outra pessoa para mim, não me falte com respeito e não me afronte, porque o meu limite é esse. Então, daqui para cá é meu, daqui para lá é seu. E os meus filhos sabem exatamente isso. Os meus amigos sabem isso. Então, assim, é muito bonito quando você vive uma vida de verdade. Eu vivo uma vida de verdade. E eu não me importo.
Porque existe muitas pessoas, Yang, no mundo lá fora, e agora falando de relacionamentos que não são conjugais, que está com você e está tudo bem, mas não sabe suportar aquilo que você passa, tanto para bem quanto para mal. Não sabe celebrar sua vitória. E outra, pelo contrário, diz, ih, fulano errou. E agora? Como é que ele conseguiu? Como é que foi? Será que foi? Será que tá certo? Será que... Ou seja, não sabe simplesmente respeitar que você realmente lutou para aquilo. Então, é aquele fato de faz acontecer. Você tem um sonho? Faz acontecer. Quais são os seus relacionamentos? Meus relacionamentos sabem qual é o meu principal valor? As pessoas ao meu redor sabem que eu tenho um sonho? Vão respeitar isso? Porque o seu sonho não pode ser o motivo da minha inveja, da minha destruição. Eu tenho que apoiar o seu sonho. Eu não posso usar ele para criar em mim uma pessoa mal. Eu preciso criar em mim uma pessoa boa. Então eu preciso. Cadê o Yang? Ele vem, quero aprender com ele. Como é que ele faz? Não, quem ele pensa que é para vir me ensinar? São sentimentos que nós também criamos ou implantamos dentro da nossa cabeça. E isso faz com que as famílias não fiquem bem, os filhos não fiquem bem, porque um filho que vê a mãe tendo inveja da vizinha, ou ele vai ter inveja da vizinha, ou ele não vai querer ser igual à mãe. Tipo, minha mãe era muito invejosa, então eu não quero ser igual a ela. E aí vai criar o quê? 2 pesos e 2 medidas. Nossa, eu podia ser igual a minha mãe. Não, mas eu não quero ser igual a minha mãe. Nossa, eu quero amar minha mãe. Nossa, mas minha mãe é uma pessoa tão difícil. Entende? Então qual é o meu principal valor? Qual é a minha personalidade? Qual é a minha identidade? Qual é o meu propósito? Qual é a minha visão? Qual é as metas que eu preciso utilizar para alcançar esse projeto? Isso chama-se ter uma vida ocupada. Eu estava fazendo cálculo aqui. E projetos, metas, sonhos, isso é manter uma vida ocupada. Cara, mantenha uma vida ocupada e muitas coisas... E tudo vai dar certo. E tudo vai dar certo. Lívia, eu queria muito te agradecer. Eu estou realmente muito feliz pelo conteúdo que você entregou aqui, né? Isso é extremamente importante. Nesse podcast nós temos uma preocupação, e essa preocupação ela gira em torno de não só viralizar, né? Resultados são bons e nós temos direito a resultados. A Bíblia ela não nos proíbe de celebrar os nossos resultados. A Bíblia não nos proíbe de comemorar quando alcançamos algo. Este é um podcast que é um podcast de resultado. Nós somos muito bem definidos quanto à questão de comemorar os resultados. Nós comemoramos sempre quando a gente adquire um número de seguidores, uma quantidade de inscritos, quando um vídeo viraliza. Isso é muito bom porque esses resultados eles falam do nosso trabalho, eles falam daquilo que nós nos esforçamos para fazer e ele vem como um resultado daquilo que foi feito. Nós amamos resultados, mas mais do que resultados aqui nesse podcast, nós amamos frutos. E os frutos, eles estão além dos resultados. Resultado pra gente é ganhar um seguidor. Fruto é mudar a vida de alguém. Fruto é receber uma mensagem de alguém e essa pessoa dizer, cara, eu estava perdido sem saber o que fazer no meu relacionamento e através do corte de uma convidada sua, eu fui transformado, eu tive uma ideia, eu tive um caminho a tomar e isso foi importante para definir a continuidade do meu casamento. Fruto é quando alguém te ouve e de repente é uma mãe que não tem tanta experiência, mas através do que você ensinou, ela aplica o que foi ensinado e aquilo faz ela gerar uma filha saudável, um filho saudável, uma geração futura que será transformadora para a sociedade. Isso é frutos. Então, eu quero te agradecer pelos frutos que você entregou aqui em nosso podcast, pela forma que você alcançou as pessoas, como Deus te usou aqui para falar com as pessoas. E o meu desejo é que você continue sendo essa mulher de garra, sendo essa mulher de fibra. Eu sei que algumas vezes a vida da gente ela toma alguns caminhos que a gente não imagina, que a gente não espera, né? Na vida nós somos surpreendidos algumas vezes e a gente descobre uma força que a gente simplesmente não sabe dizer de onde veio, de onde que saiu essa força, de onde que veio essa energia, de onde que veio essa garra. E eu tenho certeza que nesses momentos, quando a gente não sabe definir de onde veio a nossa força, é justamente o momento que Deus se revela.
é justamente o momento que Deus ele diz, a sua força sou eu, a força que você precisa sou eu. Então, eu queria muito te agradecer, parabenizá-la pela sua força. E antes, é claro, da gente encerrar, eu sei que você foi muito usada por Deus, mas eu quero agora que você olhe para a câmera e seja direcionada novamente por Ele para falar com a nossa audiência que nos assiste. Fica à vontade. Eu tenho 3 conselhos. E dizem que conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido, né? Então, eu tenho 3 indicações para te dar. Primeiro, sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem a honra e a glória ser de Deus, nada acontece na sua vida, na minha vida ou na vida de qualquer ser humano. Então, busque a presença de Deus, busque a sabedoria divina. Ela é eterna. Não tem nada melhor do que você sentir a presença do Espírito Santo e você saber que Ele está com você. Tudo é melhor com a presença de Deus. Segundo, faça o que tiver que fazer. Faça o que tem que ser feito. Não deixe para depois. Escuta, se você não fizer, outra pessoa vai ser. Se você não for a mulher do seu marido, outra mulher vai ser. Se você não for a mãe do seu filho, outra pessoa vai ser. Se você não for a amiga dos seus amigos, outra pessoa vai ser. Se você não for o líder da sua equipe, da sua célula, o líder da sua vida, outra pessoa vai ser. Terceiro, todos nós vivemos de resultados. Se você não fizer algo que sacia a sua alma, o seu ser, a sua mente, você é um ser humano que não multiplica. E aquilo que não multiplica não tem Deus. Então, faça acontecer e eu tenho certeza que Deus vai fazer valer a pena. Esse foi o nosso YoungCast de hoje, mais um episódio especial. Eu vou deixar aqui as redes sociais da Nívia na descrição, então você consegue acessar as redes sociais, seguir a Nívia no Instagram. Ela tem trabalhos maravilhosos aqui em Portugal, mas você pode também vivenciar esses trabalhos direto do Brasil ou do país que você estiver de forma online. Então, segue o Instagram dela, vai estar aqui na descrição. Segue a Nívia lá, acompanha o conteúdo que ela entrega para você e você vai ser fortemente abençoado, ok? Todas as informações dessa entrevista aqui, os cortes, vão estar todos em nosso Instagram, então você pode ir no nosso Instagram, que é no @YoungCast, e acompanhar os cortes maravilhosos que nós já disponibilizamos para você. Nesse episódio, nós tivemos muitas lições extremamente especiais, mas uma das lições mais especiais aqui desse episódio é justamente sobre você entender qual é o seu lugar. Tudo se torna mais fácil quando você não precisa fazer a função de outra pessoa. Num relacionamento é parceria, num relacionamento você tem que ter lealdade, mas acima de tudo, você não pode tomar ou ocupar um espaço que não é teu. Mesmo que você acredite que é necessário, mesmo que você acredite que fazer isso vai ser saudável para o seu relacionamento, saiba que isso é algo completamente incerto, é pisar em falso. Não tome um lugar que não é seu. Se você é mulher, não busque ser o homem do relacionamento. E se você é o homem do relacionamento, não busque ser a mulher do relacionamento. Deus olhou para Adão e Deus ele concluiu que não era bom que o homem vivesse só. Essa conclusão que Deus teve, ela está baseada em algo que é real e acontece muito nos relacionamentos atuais. O homem ele tem a sua função muito bem definida e Deus entendeu, eu preciso colocar ao lado dele alguém que também tenha uma função muito bem definida para que ambos, cada um, cumprindo a sua função, se completem e de fato se tornem marido e mulher. Não queira viver uma função que não é sua. Se você identificou que isso está acontecendo, é hora de sentar, é hora de conversar e é hora de voltar a falar das funções que foi destinada para cada um. Fazendo isso, seu relacionamento vai passar a dar certo, ninguém vai invadir o espaço de ninguém e vocês vão ver como pessoas diferentes são extremamente capazes de se completarem. Esse foi o nosso episódio de hoje do YoungCast. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nada. E eu sei que você vai maratonar o YoungCast, não vai parar de assistir. Então a minha produção vai deixar para você aqui o próximo episódio, está aqui do lado. É só clicar nesse link que eu já estou com um novo convidado para te receber dentro de 3 segundos. Clica aqui que eu estou te esperando na próxima entrevista.